Bom dia, pessoal, bom dia! De nova segunda-feira, nova semana e ainda com aquela inspiração motivacional de janeiro, né? Eu gosto muito dessa época, acho super gostosa, eu gosto dessa sensação de recomeço, de motivação, mas como eu já falei aqui várias vezes, essa motivação precisa ser muito bem avaliada, porque ela pode acabar sendo um pouco traiçoeira, porque faz a gente querer fazer tudo e até dá certo nesses primeiros dias de janeiro, mas aí em fevereiro a vida volta com tudo e a gente acaba perdendo aquele pique, deixando muita coisa para trás. E aí, né, falando em querer fazer muitas coisas, nesse vídeo dessa semana eu quis trazer aqui para vocês tudo o que aconteceu aí nos últimos meses, porque foi uma total e completa reviravolta. Só que a vida continua, os prazos continuam, então eu tive que me desdobrar e usar várias técnicas que eu passo aqui para não me perder na bagunça. Então, se você gosta desses conteúdos, se inscreve aqui no canal para você não perder nada, porque tem aulas novas toda semana para você ter uma vida muito mais produtiva e mais leve. Pois bem, né, como eu já contei aqui, a gente vai ter um bebê esse ano, é uma menina e mais alguns meses ela vai estar aqui com a gente. Só que, quando eu descobri que eu estava grávida, lá em setembro, eu também estava passando muito mal. Então, é normal, né? Quase todo mundo fica mais indisposta nessa época. Só que isso coincidiu também com a época que eu não tinha onde levar a orquestra para passear. O espaço aqui do prédio estava em reforma, então a gente teve que pensar em várias alternativas. A gente tinha que ir na rua com ela. E isso acabou fazendo a gente ter que reorganizar todos os horários, foi acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então eu estava passando mal com horários diferentes e com a rotina da manhã já totalmente diferente. E eu não conseguia fazer o passeio com ela em outro horário, porque naquele horário que eu ia, tipo umas 7 e pouco da manhã, era o único momento do dia que eu tinha alguma disposição. Todo o resto era nulo, não dava, eu não conseguia fazer nada. E obviamente isso também afetou o meu trabalho, né, que é o ponto que eu quero chegar aqui. Então eu fiquei um pouco mais de um mês bem mal, bem indisposta, eu até conseguia fazer alguma coisa de manhã, mas eu tinha muito mais sono à tarde e ali depois das 4, 5 da tarde eu já ficava super enjoada e indisposta e isso durava até a hora de dormir. Então minhas horas úteis do dia foram reduzidas aí de quase 8 ou 10 para 3 horas úteis, no máximo 4 horas, eu estava muito bem naquele dia, mas a carga de trabalho era a mesma. E aí eu agradeço muito a Lívia do passado, que estava sempre lá deixando tudo em dia, porque se tivesse alguma coisa acumulada para essa época, eu simplesmente não teria conseguido fazer. Ou então eu faria com uma qualidade horrível. Então eu não tinha urgências para essa época, e aí nos dias que eu estava pior, eu conseguia desacelerar totalmente. Então é muito mais fácil, né, enxergar ali as minhas prioridades quando a lista de tarefas está mais controlada, do que só ficar naquela imensidão de pendências e perdida naquela imensidão e sem disposição para conseguir desbravar a lista de tarefas. Então eu focava nas minhas prioridades, pegava só uma ou duas prioridades do dia e só mesmo, quando dava ali um pingo de energia, e se fazia algo além, se desse alguma coisa, porque também eu não sabia como que seria o dia seguinte. E aí com isso também eu acabei tendo várias consultas médicas, tinha muitos exames e tinham muitos compromissos que diminuíram mais ainda a minha disponibilidade, mais ainda as minhas horas úteis, além do período que eu já não conseguia fazer nada. Só que isso pode acontecer com qualquer um de nós e a qualquer momento. Por isso que eu insisto tanto nisso de mimar o nosso eu do futuro, porque a gente não sabe quando que a gente vai precisar. Pode ser que numa semana você ficou doente, pode ser que alguém da família precisa mais de você, pode ser que numa semana você está realmente esgotada, precisa desacelerar, pode ser que você vai fazer uma mudança, pode ser que vai acontecer alguma coisa que você está muito animada e realmente a cabeça está no mundo da lua, não está ali no seu trabalho, está em outro lugar. Pode ser que um dia você brigou com seu namorado, seu marido está totalmente sem cabeça para concentrar no trabalho. Qualquer coisa dessas pode acontecer com qualquer pessoa e a qualquer tempo. Então, tudo que eu fiz nos meses anteriores me ajudou muito a não quebrar tantos pratinhos durante esses meses. Mas a minha priorização teve que ser ainda mais intensa e mais certa.
Então, se eu tinha menos horas disponíveis, mas a mesma quantidade de trabalho, outras coisas tiveram que ser cortadas, obviamente não dava para fazer tudo. Então, eu não consegui ir na academia no mesmo ritmo que eu ia antes, mas eu me forcei a ir pelo menos 2 vezes na semana, se possível 3, porque é super indicado também para gravidez. Então, essa era a minha prioridade, pelo menos 2 vezes na semana. Não dava para eu negligenciar tanto assim. Mas eu precisei me forçar mesmo, era difícil demais, era um esforço físico de ir. Tanto porque eu estava mais desanimada, mais cansada, quanto porque também, se eu tinha energia para ir, eu queria gastar fazendo meu trabalho, porque eu precisava daquela hora preciosa. Mas eu tinha que ir aquelas 2 ou 3 vezes, e isso eu me forçava mesmo a fazer. Minha leitura ficou bem prejudicada, porque eu não conseguia concentrar, eu ficava enjoada, então meu ritmo diminuiu muito. Eu fiquei muito tempo sem ler, mas foi uma escolha que eu fiz também. E é um hábito que na minha rotina, e considerando os meus interesses, é o mais fácil de voltar, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então eu deixei de lado naquela época porque eu sabia que era mais fácil voltar. Então agora que eu estou mais disposta, eu já retomei a leitura quase aí todo dia, mas só um pouquinho por dia mesmo. A academia eu sei que se eu parasse de vez, além de ser ruim para a saúde, é muito mais difícil de voltar. Então eu priorizei não desequilibrar tanto esse pratinho. Em relação ao conteúdo da página, e aí eu falo que tem anjos na minha vida, né? Eu vou até postar uns stories falando mais sobre isso também. Mas a minha melhor amiga, a Letícia, ela criou um produto, uma inteligência artificial, que basicamente faz ali as publicações, as legendas, dá a ideia de como fazer o carrossel, como fazer a imagem, como fazer tudo, ela faz tudo. E ela criou esse produto exatamente nos meses que eu tava pior. Eu falei, é isso que eu preciso. E aí eu comecei a usar, eu vou indicar depois certinho o produto dela. Tô usando até hoje e isso me economizou um tempo absurdo. A página existe hoje porque esse produto existe, então foi muita sorte, foi muita coincidência. E acabei também fazendo mais tarefas do trabalho no final de semana, porque como eu também não rendia tanto ao longo dos dias, eu peguei umas horinhas ali num sábado ou num domingo para me ajudar na segunda-feira, porque valia a pena, senão embolar toda a minha semana. Só que essas escolhas que a gente faz, elas precisam ser conscientes. A gente precisa saber exatamente o que está escolhendo e o que está deixando de lado. E em relação ao que você está deixando de lado, é sempre bom ter um plano de como voltar e quando voltar. Porque toda essa situação ela é passageira. Tem situações que podem demorar, mas elas passam. Então, no meu caso, esse período pior durou um pouco mais de um mês. Parecia uma eternidade na época, mas agora já tem um tempão que passou. Então eu até parei de fazer os checklists do dia naquela época, eu não sei se alguém reparou isso, porque tinha vários dias que eu realmente não fazia nada, não tinha nada para escrever ali, eu fazia nada. Então nem stories eu conseguia fazer direito, porque era zero energia para aparecer, para falar, para gravar alguma coisa decente. Eu me sentia, ainda sinto muito feia, lotei de espinhas, não consigo falar, não quero aparecer, não quero fazer nada, tá péssimo, então parei de aparecer por completo. Mas manter aqui o canal é uma prioridade para mim, então eu mantive isso. Se eu tinha que manter algum conteúdo em vídeo, era esse, eu fiz essa definição. E optei também por não postar os checklists do dia em dia nenhum, porque também é completamente falso da minha parte, totalmente contrário à minha missão aqui com a página, postar só nos dias que eu tô bem fazendo tudo certinho. Aí no dia que eu não fiz nada, eu fiquei deitado o dia inteiro, eu não posto, mas aí no dia que eu consegui fazer um monte de coisa eu posto e te dou uma falsa impressão. Então, é totalmente contrário ao que eu acredito, então não postei nada, parei de vez, mesmo que em várias semanas ali eu tenha feito tudo normal, tudo certo, mas preferi deixar assim sem nada. E preferi voltar com os checklists quando eu conseguisse explicar isso direitinho pra vocês, o que houve nos últimos meses, o que eu fiz, como que eu agi e mostrar que foram sim vários e vários dias totalmente inúteis, sem nenhuma produtividade. Então, por isso, eu vou voltar com os checklists a partir de hoje, segunda-feira, e aí vocês já sabem que a gente pode ter alguns dias bons, alguns dias ruins, porque eu não voltei ao ritmo de antes, e a partir de agora acho que nem vou voltar fazendo outras coisas, né? Outras funções, outras prioridades, outro tudo. E aí, no outro ano, quem sabe as coisas se ajustam mais,
mas até lá acho que a nossa vida vai ser um pouco mais improvisada e tudo bem. O que eu quero passar aqui é isso, né? A vida ela pode ser meio improvisada mesmo, mas o importante é manter o equilíbrio das prioridades e elas precisam ser escolhidas de forma consciente. Eu escolhi as minhas lá em setembro, na medida que eu fui voltando com a minha disposição, eu fui acrescentando novas coisas na minha rotina. Então, o ponto é esse, essa mudança pode e vai acontecer com todo mundo por milhões de motivos diferentes, pode ser qualquer coisa, e a gente precisa estar preparado. A Lívia do passado deixa tudo arrumadinho para poder ter esse momento naquelas semanas, ainda bem, e eu definitivamente não precisava de mais motivos para me estressar ou para dificultar meus dias, então que bom que tudo isso aconteceu. E aí você também pode e deve se ajudar assim também, né? Pode ser que num dia, nessa semana, você acorde com uma dor de cabeça, mais irritada, mais cansada, qualquer coisinha que te tire do ritmo normal, e isso é super comum. Então imagina que bom que vai ser se nesse dia você não tiver nenhuma urgência. Imagina se você puder tirar a sua manhã ou sua tarde para se recuperar. Você pode fazer isso por você mesma, então você pode... Ou então você pode simplesmente se dar urgências para resolver nesse dia que você está pior. O que você vai querer se dar para o seu eu do futuro, né? Eu gostei dos meus meses de dedicação, eles me salvaram. Então, óbvio que depois de mais de um mês fora do ritmo, a lista foi se acumulando. Então, por isso, desde novembro, eu estou focada em recuperar isso, voltar a ficar em dia para ajudar de novo a Lívia do futuro quando ela precisar, se ela precisar, e ela vai precisar. Então faz isso você também. Vale a pena, sempre vale a pena, e você pode começar hoje mesmo. Vem comigo no desafio dessa semana.